Isso que eu ia te perguntar sobre o método para descobrir, né, a superdotação em indivíduos, principalmente adultos. Como é que você faz para proteger esse método da pessoa que quer ter isso porque o nome é legal? Arthur, obrigado por trazer esse assunto. E parece ser uma qualidade, uma coisa boa, né, ter isso aí. Dá pra tocar em coisas polêmicas, né? Claro. Tá, olha só. Assim, resgatando o que eu falei lá no início do episódio, querido, quando eu falei que tem um mercado de superlotação aí, o que eu chamo de picaretas da superlotação, ou pessoas com altas habilidades em picaretagem. Cara, assim, é uma coisa que me entristece muito, como pesquisador, como clínico e como um indivíduo que é superlotado. Me assusta muito a romantização da condição da superlotação. Ela é uma condição que, muito particularmente no Brasil, eu não vejo tanto isso lá fora, embora tenha, tá, em diferentes contextos, na Europa, na América do Norte. Cara, as pessoas acham que ser superlotado é uma coisa super legal, super especial, que super diferencia o indivíduo. E assim, cara, a minha concepção é, obviamente, a superlotação traz vantagens. Ela traz destaque para a pessoa, ela traz potencialidades. Uma pessoa superlotada tem uma probabilidade maior de desenvolver competências em diferentes áreas da vida quando comparada à população geral, tá? Só que a superlotação, e isso faz parte desse modelo teórico que eu tô propondo, né, que eu tô chamando de modelo neuropsicológico multidimensional da superlotação, esse é o nome provisório que eu tô dando pro modelo, faz parte desse modelo pensar os possíveis prejuízos e até aspectos psicopatológicos envolvidos na emergência da superlotação, porque embora não seja considerado um diagnóstico psiquiátrico, e muito provavelmente não vai ser, a gente entende que, até por dados mais recentes de pesquisa, que mostram que indivíduos superlotados podem sim ter respostas emocionais adequadas, adaptativas, flexibilidade cognitiva, mas elas podem também desenvolver problemas emocionais, desenvolver mais ansiedade, enfrentar problemas por conta do perfeccionismo, do autocriticismo. Então, assim, ó, a superlotação não é mil maravilhas. Tem muita pesquisa já identificando que a probabilidade de indivíduos superlotados experimentarem mais crises existenciais e questionamento de vida é maior do que a média da população. Frequentemente eu escuto pacientes meus superlotados se questionando o que eles estão fazendo da vida, questionando o estado do mundo atualmente. Então, cara, isso pode gerar muito sofrimento. Eu não estou dizendo que todas as pessoas superlotadas sofrem e que sofrem por serem superlotadas, mas esse aspecto é negligenciado e eu coloco isso muito na conta das pessoas que romantizam a superlotação, que acham, que ficam dizendo por aí que ser superlotado é uma coisa muito legal e muito especial, que torna a pessoa muito destacada. Tem algumas pessoas até que flertam, assim, de divulgadores científicos, né? O que eu chamo de influencers da superlotação, no pior sentido que se pode ter, que flertam com ideias eugenistas, que consideram que a superlotação seria uma espécie de raça superior que vai dominar a humanidade. Qualquer semelhança disso com o nazismo não é mera semelhança, tá? Tem muita gente, isso me preocupa muito. E não é uma pessoa só, tá? Tem várias pessoas por aí defendendo ideias eugenistas relacionadas à inteligência e à superlotação. E eu sou completamente contra isso. Eu fico muito ativado emocionalmente quando eu falo sobre isso, porque eu acho isso um absurdo. Eu não tô dizendo por aqui que as pessoas superlotadas não têm a contribuir com a sociedade. Muita gente que é superlotada faz toda a diferença para a nossa sociedade. Se a gente resgata a teoria pentagonal, a gente vai falar aí sobre o valor social. Eu não tô negando isso, como algumas pessoas eventualmente interpretam mal o que eu falo, quando eu digo que a superdotação não traz uma superioridade moral. Ela pode trazer uma superioridade factual, uma superioridade intelectual, desenvolvimento acima da média, tudo isso é fato, é dado, tá? Só que a gente não pode romantizar a superdotação, e tem gente aí ganhando muito dinheiro, criando comunidades de superdotados, descubra a sua superdotação por conta própria, desestimulando a busca por profissionais qualificados para fazer
avaliação e que, assim, ó, são pouquíssimos no Brasil, especialmente tratando de adultos. A gente tem muita gente boa trabalhando com superdotação na infância e na adolescência no Brasil, mas na adultez é muito complicado o cenário. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu criei a especialização em psicoterapia para adultos neurodivergentes, que tem uma ênfase grande em superdotação para qualificar melhor os profissionais. Porque senão a gente fica refém, cara. Eu sei que eu tô falando sem parar sobre isso, mas quando eu entro num assunto assim que me indigna, eu fico muito incomodado, eu não paro de falar sobre isso porque, cara, tem muita gente ganhando dinheiro de uma forma espalhando desinformação, falando nivelamentos de superdotação, níveis de superdotação, a pessoa moderadamente superdotada, profundamente superdotada, excepcionalmente superdotadas, colocando esses níveis de superdotação quase como se fossem os níveis de apoio do TEA, sabe? Nível 1, que requer pouco apoio, nível 2, que requer apoio substancial, nível 3, que requer muito apoio, um apoio extremamente substancial. Não existe isso, cara. Isso não é baseado em evidências. A gente não tem parâmetros ainda pra falar níveis de superdotação. Parece uma jogada de marketing para as pessoas, para ter mais gente que se identifique com aquilo para entrar no curso do cara, com certeza, sei lá. Ganhar muito dinheiro, tem gente ficando multimilionária com isso. Assim, eu não sou contra ganhar dinheiro, acho que as pessoas têm que ganhar dinheiro, elas têm direito a querer ter uma boa vida material, mas isso precisa ser feito com ética. Eu tenho viés aqui, eu sou empresário, eu tenho uma empresa que capacita psicólogos e psiquiatras, eu gosto de ganhar dinheiro. Só que assim, eu me recuso a ganhar dinheiro de uma forma que não seja ética, que não seja correta. Eu poderia ganhar muito, muito, muito mais dinheiro do que eu ganho atualmente se eu fosse um picareta da superlotação. E eu não tô dizendo assim que todo mundo que é muito rico, alguma coisa desse tipo, é picareta, não tem nada a ver com isso, tá? Eu tô falando especificamente dessa área da superlotação. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ia criar cursos. Identifique a sua própria superlotação. Não tem parâmetros, né? A gente não tem parâmetros objetivos ainda. Eu tô tentando lutar para que isso aconteça cientificamente. E no fim você mexe com só a autoestima da pessoa, né? Que ela quer ter aquilo para se sentir... Você pegou um ponto crucial, cara. É que assim, muita gente tá querendo ser superlotada hoje em dia, primeiro porque não entende o conceito de superlotação. E eu não as culpo por isso, porque olha esse perrengue de diferentes modelos. A gente não consegue ter um modelo explicativo razoável, razoavelmente aceito pela comunidade científica. Não, isso não é culpa das pessoas. Agora, as pessoas muitas vezes são induzidas por influencers, picaretas, pessoas com altas habilidades em picaretagem, a dizerem pra si que são superlotadas porque choram à noite, são sensíveis e leem Harry Potter. Tá se confundindo. É sério, cara. Tem isso? Tá se confundindo. Tem de tudo. Se eu for te contar histórias, você vai se apavorar. E assim, as pessoas estão confundindo muito a pessoa que tem sensibilidade emocional como sendo invariavelmente superlotada. Cara, sensibilidade emocional mais aguda, mais exacerbada, ela pode estar por trás de várias condições, de vários diagnósticos psiquiátricos e também de um perfil neurocognitivo e socioemocional como o da superlotação. Mas uma pessoa ser extremamente sensível, chorar, se afetar, ter uma capacidade hiperempática, cara, isso não é suficiente para explicar a superlotação. E as pessoas romantizam muito essa condição e elas se pregam nessa ideia de que podem ser superlotadas, muitas vezes para diminuir um pouco crenças que elas têm de que são fracassadas, de que são inferiores. E é por isso que me incomoda tanto esse discurso eugenista que tem sido propagado aí por picaretas da superlotação, porque ele leva a crer que pessoas que não têm uma inteligência de destaque são pessoas inferiores, sendo que pessoas que não têm uma inteligência superior ou muito superior à média e capacidades acima da média, elas podem e muitas vezes têm funções sociais, micro e macro sociais, seja na sua convivência do cotidiano com outras pessoas, seja contribuições importantes para a sociedade. Você não precisa ser uma pessoa que tem um perfil inato que leva ao desenvolvimento da superlotação, uma configuração cerebral específica para ser uma pessoa boa, uma pessoa que faz coisas. Só que eu vejo que isso tem sido propagado por esses picaretas. Eu fico enlouquecido quando eu falo sobre isso, porque isso me indigna muito. As pessoas têm... Pessoas com zero
Arthur, 0 indicadores objetivos dentro do que a gente conhece da literatura para falar que são superlotadas, sendo induzidas por essa gente a acreditarem que são superlotadas. Inclusive, uma coisa extremamente perigosa que alguns desses influencers têm feito é invalidar pessoas que têm diagnósticos psiquiátricos, tá? Transtorno bipolar, diagnósticos psiquiátricos de neurodesenvolvimento como autismo, como TDAH. Esses picaretas ficam dizendo, não, você não é autista, não, você não tem TDAH, você é superlotado, você é muito especial. E cara, assim, transtornos do neurodesenvolvimento como TEA ou TDAH, eles podem vir junto com o perfil de superlotação. Eu sou autista e superlotado, e tem muitas outras pessoas que são autistas e superlotadas, têm TDAH e superlotação ao mesmo tempo, mas pela estatística que a gente tem, a probabilidade maior, por exemplo, de uma pessoa com TEA, com transtorno do espectro autista, ter um transtorno do desenvolvimento intelectual, o que se chamava antigamente de deficiência intelectual, e comprometimento tanto de linguagem quanto de inteligência, é muito maior essa probabilidade da pessoa ter déficits do que ela ter um desenvolvimento intelectual. Eu não estou dizendo com isso, não me interpretem mal, que todas as pessoas autistas têm comprometimento intelectual, tá? Porque não, o espectro do autismo ele é muito abrangente, tá? Mas estatisticamente a gente vê, especialmente nos níveis 2 e 3 de apoio do TEA, que, cara, as pessoas tendem a ter uma probabilidade mais elevada de desenvolverem comprometimento intelectual, em vez de potencialidade intelectual, digamos assim. E isso tudo, obviamente, é ignorado por esses picaretas. Tem uma coisa muito perigosa que eu tô observando. Eu queria muito compilar dados a respeito disso. Em algum momento, talvez eu faça. Eu não sei se você tá familiarizado com o conceito de transtorno polar. Não. Por exemplo, tá? O transtorno polar é um transtorno de humor, uma base genética muito forte, tá? Ele é um transtorno que não tem cura. Para controle do transtorno polar, nos diferentes tipos dele, tipo 1, tipo 2, o tipo 1 é o mais grave, precisa tomar medicação, porque a pessoa corre risco de vida. É o bipolar? Sim, o transtorno polar. Ah, tá, eu entendi polar, eu falei não, mas desculpe, bipolar, sim. O transtorno bipolar, tá? É a pessoa que tem uma série de alterações de humor que podem envolver, por exemplo, tanto a presença de um estado que a gente chama de eutimia, que é uma normalidade do humor da pessoa, quanto envolvendo aí semanas, períodos em que a pessoa pode estar um pouco mais deprimida, com humor muito rebaixado, sensações de tristeza, desesperança, alternados com períodos em que a pessoa está um pouco mais irritadiça ou com ideias um pouco mais grandiosas, achando que vai conseguir tudo, que a vida é muito boa e que agora as coisas vão dar certo. Então, com uma estimativa de probabilidade de futuro mais otimista, sem muitos dados na realidade. A pessoa eventualmente começa a se colocar em comportamentos de risco, gasta mais, usa mais substâncias, acha mais pessoas para transar, por exemplo. Então, são alguns indicadores que podem estar presentes no transtorno polar. E eu tenho visto, eu tô falando isso, querido, porque eu tenho visto muitas pessoas aí que ficam falando sobre superlotação, desconsiderando a possibilidade de que a pessoa tenha transtorno bipolar para dizer que a pessoa é superlotada, sendo que tem diferenças marcadas entre esses dois construtos, transtorno polar e superlotação. Uma pessoa pode ter transtorno polar e ser superlotada, tá? Mas os períodos de maior produtividade, de competência de excelência, por exemplo, no transtorno polar, quando a pessoa tem só o transtorno polar, é muito marcado, cara. Quando a pessoa tá numa fase hipomaníaca ou maníaca, por exemplo, de euforia extrema, é muito marcado que a produtividade da pessoa, por exemplo, tá muitas vezes ocorrendo só quando a pessoa tá hipomaníaca ou maníaca. Quando ela tá ou deprimida ou eutímica ou com humor normal, a gente não vê essas características. E tem picareta por aí, dizendo que a pessoa não tem transtorno polar, coisa nenhuma, e que ela é só superlotada. E isso coloca a vida das pessoas em risco